conseguiram abrir o livro? Não sei o que aconteceu aqui. Acho que alguém entrou, né? Tá, para aqueles que conseguiram abrir o livro, ótimo. Tá. Eu não sei o que vocês estão... Vocês estão vendo a minha tela? Estão, né? Vou fazer aqui uma função diferente. Beleza, estão vendo. Ótimo. Então, se alguma coisa mudar, vocês vão falando. Eu estava vendo aqui alguns desses exercícios. Olha, nessa página do livro, o do livro mesmo é 723, mas a página contando é 745. Tudo bem? Se você quiser digitar aqui, a gente tem aqui os exercícios, tá? Bom, então começa aqui os exercícios. Eu pensei da gente pegar esse exercício aqui, olha, do 16.3, o 3, para a gente começar. Então, se consigo dar zoom aqui. Vamos lá. Uma partícula se move em um círculo através de pontos que foram marcados, tá? Como 0, 1, 2, 3 e 4, tudo no sentido horário. A partícula começa no ponto 0. A cada etapa, ela tem probabilidade de 50% de se deslocar para um ponto no sentido horário. Tá? E lembrando que depois de 0 segue para 4. E 0,5 de se movimentar no sentido anti-horário. Façamos que, então, essas variáveis nossas de decisão, tá? Com n maior ou igual a 0, represente sua posição no ciclo após a etapa n, tá? Sendo que xn é uma cadeia de Markov. Então, a primeira pergunta que ele faz: construa a matriz de transição, tá? em uma etapa. Então, o primeiro ponto que a gente vai resolver é construir essa matriz de transição. Deixa eu entender, vocês continuam vendo o slide, né? Então, eu pergunto para vocês, o que nós precisamos, então, para a gente começar a resolver esse problema? Qual que é o primeiro ponto para que a gente possa construir a matriz de transição do nosso problema? Podem falar se quiser. Vamos lá. Hein? Nós vamos ter que saber quais são os nossos estados do nosso problema. Consequentemente, a gente sabe quais são as variáveis de decisão. Quais são os estados do nosso problema? Vocês estão aí mesmo? Ok, tá, agora que eu vi aqui que a Isabela falou, anotar as probabilidades. Isso seria um segundo passo. Mas o primeiro passo que eu vejo é a questão da gente saber quais são os nossos estados do problema. Quais são os estados desse problema? Veja, nós estamos falando dois estados. O Alexandre falou que seriam, então, dois estados. Quais seriam os estados, então, Alexandre? Se fossem dois.
se forem dois. Ou se alguém tiver alguma outra ideia. Ó, vamos ler aqui o exemplo novamente. Uma partícula se move em um círculo, tudo bem? Vamos pensar que é uma bolinha, ela se move por um círculo através de pontos que foram marcados, como 0, 1, 2, 3 e 4. Tá? E a partícula começa no ponto 0. Então... entendi o seu ponto, Alexandre. No sentido anti-horário, sentido horário. Isso vai ser levado em consideração para que a gente consiga colocar as probabilidades, mas esses não são os nossos estados. Os estados é aonde a bolinha está, e não qual foi o sentido que a bolinha tomou. Tudo bem? Então, vamos lá. Nesse círculo que tem os pontos 0, 1, 2, 3 e 4, tá? Eles foram colocados no sentido horário. Quais são os nossos estados? Isso mesmo, João Vitor. Os nossos estados são 5 estados, tá? Quantidade 0, 1, 2, 3 e 4. A partícula ela pode estar em cada um desses estados, tudo bem? Então, conforme a contagem do tempo, ele vai poder, então, estar em cada um desses estados. Tá? Logo, se vocês quiserem até pegar abrir uma planilha de Excel ou no caderno de vocês, eu recomendo que vocês criem, então, uma matriz, tá? Uma matriz 5x5, para que a gente consiga colocar, então, os nossos estados, o nosso valor de probabilidade dentro deles. Então, vamos lá. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Fazendo aqui um Excel. Professor, Fala. no caso, então, aí, tipo, esse sentido horário e anti-horário seria, no caso da chuva lá, tipo, se vai chover ou se vai ficar sol, né? Seria isso Não. no Eu não problema, sei. no Eu não exercício. Pode falar você. No exercício da chuva que você passou lá aquele dia. Sim. Tá. O exercício da chuva, ele tinha, assim, 2 estados. Chovendo ou seco. Tudo bem? Esses eram os estados do dia. Aqui, nós estamos falando que nós temos um círculo que ele tem 5 posições, de 0 a 4. E essas 5 posições são os seus estados, porque essa partícula pode estar em cada um destes pontos. O sentido horário ou anti-horário, ele vai ser... Oi? Para cada estado, eu vou ter 2 probabilidades. Ou vai sentido horário ou anti-horário, no caso, né? Perfeito, é isso mesmo. Beleza. É isso mesmo. Então, quer ver? Eu vou... Então, olha só, a gente está aqui ainda mostrando o exemplo. Aí ele falou o seguinte, olha, que a cada etapa, ela tem probabilidade de 50% de se deslocar do ponto do sentido horário e de 50% no sentido anti-horário, tá bom? Então, visualizem só a ideia aqui, ó. Eu criei eu criei aqui, então, uma matriz no Excel, para que a gente possa visualizar isso. Acho que está todo mundo visualizando aqui, né? Vou aumentar mais para facilitar. Então, olha assim, aqui eu tenho a nossa matriz P, tá? Matriz de transição, os nossos estados atuais e o nosso estado futuro, então. E ele disse para nós que ele começa em 0, tudo bem?
Então, olha aqui. Se nós estamos no estado zero nesse momento, ele falou que tem 50% de probabilidade de que o próximo estado seja no sentido horário e 50% de probabilidade que seja no sentido anti-horário. Se nós estamos no estado zero nesse momento e ele fala que tem 50% de probabilidade de ir para o sentido horário, qual seria o próximo estado com 50% de probabilidade? Se puderem falar. Qual seria, queridos? Horas. Nós temos, então, um círculo. Tá? Nós temos um círculo. Eu não consigo fazer aqui agora um desenho de um círculo para vocês. Pensa no relógio de vocês. Nós temos um círculo e nós estamos no estado zero. E o problema para nós disse que a cada etapa ela tem probabilidade de se deslocar no ponto no sentido horário ou se movimentar no sentido anti-horário. Tudo bem? Então, horas. Se nós estamos no estado zero, qual seria o estado no sentido horário? O próximo estado, com 50%. Seria o próprio zero e o anti-horário seria no 4, professor? O problema aqui está mostrando para nós que ele sempre se desloca. Então, se ele está no estado zero, qual que é o próximo estado no sentido horário? Seria 1, né? É. Uhum. Tá? E a probabilidade no sentido horário, como você disse, seria no 4, voltando. Tudo bem? E para os demais estados? É 0. Ora, por que é 0? Porque ele não consegue continuar no mesmo estado. Se ele está em 0, ele não permanece no mesmo estado. Ou ele vai para 1, ou ele vai para 4. Tudo bem? De 0, ele não consegue ir para 2. De 0, ele não consegue ir para 3. Vamos pensar agora que nós estejamos no estado 1 do nosso problema. Qual que é a probabilidade? Qual que é o próximo estado no sentido horário? Quem tem... Estado 2 e anti-horário 0. Perfeito. Então, no sentido horário 2 e no sentido anti-horário 0. Tudo bem? Todo mundo está acompanhando, queridos? Sei que entendo que a participação, assim, nem todo mundo gosta de participar, mas não tem problema. A ideia é que todo mundo esteja acompanhando. Se eu estou no estado 2, qual que é o estado no sentido horário que nós temos? É o estado 3, tudo bem? E do 2, se eu estou no estado 2, o sentido anti-horário vai ser 1. Logo, os meus outros estados são 0. Tá? Se eu estou no estado atual 3, o estado 4 será a probabilidade que eu tenho de no sentido horário e 2 será no sentido anti-horário. Os demais estados é impossível chegar nisso. E se eu estou no estado 4, no sentido horário eu vou para meio, eu vou para 0, perdão, e no sentido anti-horário eu vou para o estado 3, sendo que tem 50% de chance dessa mudança acontecer. Logo, queridos, a nossa matriz de transição do nosso problema, tá, é esta daqui. Tá? Se vocês notarem, tem uma semelhança com roleta aqui, tá? Mas suas diferenças. Depois acho que a gente até vai ver um exemplo com roleta. Tá? Tranquilo, gente? Então, achamos a matriz P do nosso problema. Depois, o nosso problema ele fala assim, olha, deixa eu interromper. Depois, o nosso problema ele fala... Ele fala assim, tá? Construa a matriz de transição. Okay. Agora, a letra B, ele fala assim para nós. Tá, use o tutorial IOR, tá? É um programa que esse livro
tem parceria com uma empresa, esse produto é pago tal para ser utilizado, então nós não vamos utilizar ele não, tá? Estabeleça então a matriz de transição para N etapas, tá bom? Para N igual a 5, para N igual a 10, 20, 40 e 80. Tá? Então, a ideia é pegar essa matriz então e fazer a multiplicação dela por N, tá? Sendo que N é igual a 5, N é igual a 10, 20, 40. Eu já tinha dito para vocês uma alternativa boa a esse Octave, tá? Vou copiar aqui o link e mandar para vocês. Tá? Então, eu mesmo tenho... Eu gostei desse camarada aqui. Tem me ajudado. Então, aí ele abre aqui assim. Veja que se você sincronizar aqui, criar um login, senha, ele vai salvar para você, tá? O seu histórico. Tá? Isso é uma vantagem bem grande aqui do MATLAB. Então, vamos criar então essa matriz P. Vou lembrar se eu consigo ver ela de cabeça. Vai ser... Não vou lembrar de cabeça, não. Vai ser 0, meio, 0, 0 e meio. A primeira linha. A segunda linha vai ser meio, 0, meio, 0 e 0. Terceira linha vai ser 0, meio, 0, meio e 0. E a quarta linha vai ser meio, 0, 0, meio e 0. Então, nós temos essa matriz P que vocês estão vendo aqui, tá? Se alguém ver que eu cometi algum erro, me ajuda. Vale sempre lembrar, porque é comum a gente esquecer esse tipo de coisa, de que em inglês, onde é ponto, tá? Onde em português é ponto, em inglês é vírgula, onde é vírgula em inglês é ponto, tá? Então, beleza, nós temos aqui então a matriz P. Ele quer saber a matriz P multiplicado, né, 5 vezes por ela mesma. Então vai ser P elevado a 5. Bom, errei aqui alguma coisa. Aqui. Eu errei alguma coisa. Eu fiz uma matriz 4 por 5 aqui, queridos. Tá? Então, acho que não vai funcionar. Tá? Então, assim, note uma coisa, que se você fez a matriz igual eu, se você quer voltar, se você usar os botões aqui do cursor, onde a gente joga aqui, sei lá, né, para cima, para baixo, se você pôr para cima, você consegue ver o que você escreveu anteriormente. Então, vou ver aqui onde que eu errei. Eu esqueci... Esqueci a quarta linha aqui. Aqui. Então vai ser 0, 0, meio, 0 e meio. Ok?
Ok? Conferir. Acho que agora está certo. Tá? Uma coisa aqui para lembrar, eu não me lembro, acho que introdução ou informática. Ah, não, acho que vocês não têm mais informática. Existem algumas teclas aqui que ajudam. O CLC vai limpar aqui a nossa tela, tudo bem? Então, por exemplo, se eu quiser colocar P novamente, está aqui, ó, P. Tá? Então, se eu quero achar um P5, P elevado, o chapéu aqui, por 5. Essa é a nossa matriz para P igual a 5. Tá? Se eu quiser P igual a 10, tanto faz aqui. Eu posso tanto fazer... Na verdade, eu vou fazer P... Vou 10 aqui. Tá? E pediu até P80 também, eu acho. O máximo aqui foi P80. Então, vou pôr aqui P80. Tá? Estou salvando, criando uma variável aqui, chamada P80. Pego a minha variável P, elevo ela para 80. Tá? E olha só o que aconteceu, que coisa interessante. O que aconteceu aqui, queridos, quando nós elevamos aqui a nossa matriz de transição para um número bem grande, tá? 80, ela se equilibrou. Tá? Então, tem um valor bem interessante. Ou seja, vamos fazer então a análise. Vamos analisar os nossos dados. Eles estão aqui expostos. Só ver se alguém perguntou alguma coisa. Ninguém perguntou. Se a gente olhar aqui, tá? É claro que não... Fala. Tem uma dúvida só. Por que, por exemplo, naquelas outras matrizes você multiplicava, tipo assim, por ela mesmo, ela só invertia os valores e agora, tipo assim, agora todos os estados têm algum valor? Ótima pergunta. Acho que é Alexandre, né? Alexandre, é o seguinte, o que acontece? Se você pegar os nossos slides, o material, ou até mesmo aí o livro, e voltar algumas páginas, você vai ver algumas propriedades das cadeias de Markov, tá? E se você se lembrar, nós tínhamos, por exemplo, uma das características era a questão dela ser periódica ou aperiódica, tudo bem? Então, as periódicas são essas que elas ficam alternando os valores, tá? Com determinado tempo. Essa matriz aqui, mesmo ela parecendo aquela, ela não é uma matriz periódica, tá? Por ela ser uma matriz aperiódica e por ela ser uma matriz que tem... Ai, como que é mesmo? Esqueci aqui de cabeça, mas ela tem os estados... É transiente? Deixa eu me recordar aqui. Essa matriz ela é aperiódica. E ela também ela não é recorrente. Ela é... Deixa eu me lembrar... Isso, perdão. Se ela é recorrente, tá? Ela não é transiente. Ou seja, se a gente desenhar o gráfico dessa matriz, a gente vai ver que ela é uma matriz recorrente, tudo bem? Você consegue ir de um estado para o outro, mesmo que você passe por outros estados, tá? Então, por essas duas características, por ela ser aperiódica e por ela ser recorrente, lembre-se, ela é uma matriz, então, as variáveis de estado, tá?
elas são ergóticas. Se todas as variáveis de estado são ergóticas, nós temos então uma cadeia de Markov ergótica. Se ela é uma cadeia de Markov ergótica, nós temos algumas características que a gente consegue retirar delas. Dentre elas, esse estado de equilíbrio. Tá? O livro caiu aqui. O espaço que eu estou é bem pequeno aqui de cadeira, de espaço de mesa. Eu estou numa carteira mesmo. Então, é isso, Alexandre. Tá? Essa é a razão. Essa daqui não é uma matriz de transição, não é uma prova de cadeia de Markov periódica. Ela é aperiódica. Tá? Beleza, professor? Valeu. Beleza. Então, olha só que coisas interessantes. A gente consegue analisar daqui, tá? Desse problema. Vamos lá. Se eu estou no estado zero, tá? Analise aqui comigo, tá? Pensa que estamos desenhando aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, e aqui em cima 1, 2, 3, 4, perdão, 0, 1, 2, 3 e 4, 0, 1, 2, 3 e 4, os nossos 5 estados. Então, se eu estou no estado zero, qual que é a probabilidade de eu ir para o estado 1? A probabilidade de eu ir para o estado 1, ela é meio, tudo bem? Se eu estou no estado... que é esse valor aqui que a gente está vendo. Se eu estou no estado 0, qual que é a probabilidade de eu ir para o estado 2? É 0. Não existe essa possibilidade. Agora, vamos analisar agora no tempo igual a 5, tá bom? Ou seja, qual que é a probabilidade de eu estando em 0, eu estar com o tempo de 5 tempos depois, estar em 3, no estado 2, tá? Estava no estado 0, qual que é a probabilidade de eu estar no estado 2 5 tempos depois? 15,6%. Tá? Qual que é a probabilidade de eu estar no estado 0 e daqui no tempo de 5 estar no estado 1? 31,2%. Tá bom? Então, 0,3, né? Se você quiser ser bem... Então é isso, queridos. Ou seja, a gente consegue já fazer esse tipo de análise dessa forma. Daqui o tempo igual a 10. Eu estou no estado 0. Qual que é a probabilidade de, daqui no tempo 10, eu estar no estado 0 novamente? De 24,8%. Tá? A gente consegue ter essa facilidade de entender isso. Agora, existe um estado de equilíbrio tal que eu consigo... quando atinge o estado de equilíbrio, então, note, nós não importamos mais, olha, com os dados iniciais, porque aqui, olha, em 10, importa qual estado eu estou iniciando. Então, por exemplo, eu falei aqui, olha, em 10, estou no estado 0, qual que é a probabilidade de eu estar no estado 0 novamente, daqui no tempo igual a 10? 24,8. Mas se eu estou no estado 4 e eu quero saber qual é a probabilidade de eu estar no estado 0, mudou, tudo bem? A probabilidade aqui mudou. Tá? Já no caso depois do tempo igual a 80, ou seja, depois que houve equilíbrio das probabilidades, não importa mais qual estado eu iniciei, porque eu vou ter um valor de estado correspondente, independente da entrada. Ou seja, tá aqui, tá? Então, tanto que no nosso material, essa probabilidade aí do estado estável, a gente tem chamado ela de π, tá? Então, quando ela está em estado estável, a gente usa π para π1, para π2, para π3, π4, π5, π0, perdão, π1, p2, p3 e p4, tá bom? Quando a gente está, então, no estado de equilíbrio, porque você não utiliza mais, tipo, P de 1 para 2, de 2 para 2, enfim, porque agora, como ela já entrou em estado de equilíbrio, a gente usa, então, essa nomenclatura, ao invés de usar a probabilidade de valor P, a gente utiliza, então, π, tá bom? Com somente o algarismo, que é o futuro, tá bom? π1, nós estamos falando do estado 1 no futuro. E por aí vai, tá? Outra nomenclatura que é sempre bom a gente relembrar, que do π a gente, né, assim, que aí já desprendeu daquele nzinho que a gente coloca em cima.
tá? Não precisa colocar o Nzinho em cima. Ou seja, por exemplo, se a gente fosse, se eu fosse perguntar para vocês aqui, olha, eu quero saber qual o valor dessa probabilidade. Ou seja, a probabilidade, vou até escrever aqui embaixo, olha, de P 0, 1, tudo bem? De 0 para 1, veja que eu colocaria aqui subscrito, e o Nzinho seria o quê? O 10, tá? O que está subscrito de P é 10, tá? O subscrito 0 e 1, tá? Para achar este valor aqui, tá? Quando a gente trabalha já com o estado de equilíbrio, nós não colocamos mais nenhuma dessas nomenclaturas, para achar esse mesmo valor aqui. Isso aqui seria π, né? Π subscrito 1, tá bom? Bom. Professor, Fala. depois que acha esse valor π aí, tipo assim, se eu fosse querer fazer, tipo assim, com 81, 82, ia dar a mesma coisa ou ia mudar os valores de novo? Boa pergunta. Quando você entra em estado de equilíbrio, você o valor já equilibrou, ele não vai mais mudar, entendeu? Se quiser, eu te mostro aqui. É porque, assim, se você quiser, testa no seu aí, por exemplo, vamos colocar aqui π 81, só para testar, ó. P elevado a 81, são os mesmos valores. Se eu colocar aqui, por exemplo, π elevado a 200, tá bom? Vou criar uma variável aqui, 200. Olha só, os mesmos valores. E se eu fizer 1000, 1.000.000, quantos forem, como ela entrou em estado de equilíbrio para essa quantidade de casas decimais que a gente está trabalhando, não se faz mais necessário ficar calculando. Beleza. Bom, deixa eu só voltar ali no nosso exemplo. Legal, fizemos então a letra B. Letra C. Determinar as probabilidades de estado estável do estado da cadeia de Markov. Descreva como as probabilidades nas matrizes de transição em N etapas obtidas do item B se comparam àquelas probabilidades de estado à medida que N cresce, tá bom? Ou seja, o que o livro quer que a gente faça agora é achar o valor, então, das probabilidades em estado de equilíbrio, tá? Você tem duas alternativas, tá? Você tanto pode, e aqui eu vou mostrar nos slides para vocês, nós tanto podemos fazer esse cálculo como nós estamos aqui apresentando, vocês tanto podem calcular dessa forma, fazendo essa elevação a 80, enfim, quanto vocês podem colocar no sistema de equações lineares aqui, tá bom? Então, e fazer nesse mesmo formato que nós temos, não sei se está compartilhando aqui a tela, olha, desta forma, olha. Vocês podem utilizar as equações de estado estável, que são essas equações, ou seja, aqui nós teremos 6 equações de estado estável, tá? Então, quais seriam as equações para esse nosso problema? A primeira, olha aqui, πj, tudo bem? Que é o futuro aqui. Então, πj, vamos falar que a gente faça o π igual a 0. Vai ser somatória de I de 0 até a quantidade de massa, a quantidade de estados que nós temos, tá? Esse I variando de πi a I os π e j. Ou seja, quais seriam, então, seria essas 5 equações, mais esta outra equação aqui, da somatória das nossas probabilidades de
de estado estável igual a 1. Tá? Então, deixa eu pensar onde que eu mostro isso para vocês. Eu acho que eu vou fazer aqui na mão mesmo e vou comentando aqui com vocês, tá? Deixa eu pensar. Eu vou fazer isso aqui, tá? Nem que eu filme aqui o meu caderno. Ou seja, qual seria a nossa primeira equação? Vai escrevendo junto comigo, gente, tá? Então, olha só, vamos ver aqui π0, tá bom? π0 vai começar com o quê? Olha, o π que vai ser j, tá bom? Então, vamos variar j aqui de 0 até 4, as equações. Então, π0 vai ser π1, tá? Desse I vezes P10 mais π2 vezes P20 mais π3 vezes π30 mais π4 vezes π40, tá? E se eu tenho isso aqui escrito de alguma forma? Não, não tem. Legal. A próxima equação que nós temos. Cadê? Isso tá aqui. Tá. Próxima equação vai ser quando J é igual a 1, π1, que vai ser então. Eu esqueci uma aqui, um valor. Que beleza. Quando eu estava passando aqui, falta o π0, P00. Mas acho que é melhor eu mostrar para vocês em algum aplicativo aqui. Acho que eu vou abrir aqui o Draw. Não, acho que eu posso fazer isso no Word. Acho que vai ficar mais rápido. Seria aqui uma... Deixa eu pôr vocês para já visualizarem. Como seria uma equação? Então, aqui nós vamos ter... Não lembro... Alguém lembra qual que é a abreviação aqui para π? Tá, ó. Vamos lá. Primeira equação. Para π0, tá? π0 vai ser igual a... Agora o somatório de 0 a m, ou seja, nós vamos ter π0 vezes P, como que está falando lá na equação, é isso, P00 mais π1, nossa, ele quebrou em duas equações aqui. π1 vezes P01 mais P2 vezes
P2 zero, mais P3 vezes P0 mais 4 vezes 4 zero. Legal. Essa é a nossa primeira equação. Agora nós temos a nossa segunda equação. Olha, J, ele está variando agora por 1. Logo, os πs vão continuar os mesmos. Olha, π0, π1. Só que a posição aqui, olha, do P e J, esse que muda, porque antes era tudo em relação a 0. Agora vai ser tudo em relação a 1. Estão comigo? Façam de vocês também, tá? Segunda equação. J igual a 2. Depois nós temos J igual a 3. Depois nós temos agora J igual a 4. Legal, nós temos já 5 equações. E aí falta a última equação que foi mostrada para nós, que é a somatória dessas probabilidades de estado estável, que é igual a 1. Então, ou seja, π0 mais π1 mais π2 mais π3 mais π4 igual a 1. Essas são as nossas 6 equações, tá? De estado estável aí. Se você agora colocar os valores que nós temos, então, P00, quem é o P00? É o da matriz de transição que você encontrou lá. Se eu não me engano, o valor de P00 é 0, né? P01, P10, perdão, saindo de 1 indo para 0. Vai ser lá determinado valor, enfim. Você vai olhando conforme o valor da matriz. Vai ter vários desses que você vai já poder zerar, né, esses valores. E você vai sair no sisteminha que você vai encontrar, então, o valor para π0, π1, π2, π3 e π4. Tá? Depois que você encontrar esses valores, uau, que legal! Eles vão ser os valores iguais aos valores que você encontrou lá quando você pegou a matriz P e multiplicou 80 vezes. Tá? Vai estar tudo π1 igual a π2, igual a π3, igual a π4, tudo igual a 0,2. Dúvidas, queridos, sobre isso? Vocês estão comigo aí, tentando fazer? Ô, professor, o que é esse P mesmo aí? O P, o que é o P? O P é a nossa matriz de transição. É o que o que nós encontramos no nosso primeiro exercício, na primeira etapa do exercício. Ele é... Quer ver? Horas. Eu vou até apagar aqui. É isso aqui. P.
Qual que é o valor de P01 aqui, Alexandre? Tá? P, posição 0, 1. Meio. Isso, ou seja, lá naquelas equações você vai colocar este mesmo valor quando for o P01. Por exemplo, P00 é 0, tá? P10. P10 vai ser esse aqui, vai ser meio. Tá? Ou seja, se você notar, são esses valores desta coluna que vão entrar naquela a nossa primeira fórmula, a da segunda coluna que vai entrar na nossa segunda e assim por diante. Tá? Veja que só estou dizendo para vocês que vocês conseguem achar os mesmos valores quando você multiplica as matrizes. Esse aí é só outra forma de achar o valor π, no caso, né? Aquela forma Isso, lá. É outra forma, porque isso. é o mesmo resultado, no caso, né? Os dois vão dar o mesmo resultado. Tá? É isso aí. Beleza. Os demais, tudo bem? Bom. Tá, deixa eu ver. Acho que a gente podia fazer. Ou seja, nós fechamos esse exercício. Um outro exercício que a gente pode fazer. Deixa eu ver. Tem tantos interessantes. Eu acho que o outro exercício que eu vou mostrar, eu vou antes explicar para vocês a questão, explicar melhor a questão do primeiro tempo de passagem. Para fazer isso, a gente faz um exercício relacionado a este tema. Então, deixa eu puxar aqui. Isso mesmo. Tá. Isso mesmo. Tá. Se vocês lembrarem da nossa última aula, nós tínhamos, só para recapitular, nós tínhamos alguns pontos interessantes. Toda vez que a nossa cadeia de Markov ela era uma cadeia ergótica, nós tínhamos então uma característica que essa característica nos permite então encontrar algumas coisas. A primeira delas que a gente viu é essa questão, olha, que acabamos de fazer da propriedade de estado estável. A gente consegue então saber o valor de probabilidade sem ter necessidade de saber o valor inicial, onde ela iniciou. Consequentemente, a gente também consegue ter o valor de custo médio esperado, tá? Que a gente também mostrou esse valor, ou seja, você usa as probabilidades de estado estável multiplicando pelos custos, tudo bem? E aí uma outra característica é essa do tempos de primeira passagem. Tá? Legal. O que é tempo de primeira passagem? A gente mostrou isso na nossa última aula. Qual que é a probabilidade de, por exemplo, estando no estado 0, igual do problema anterior, quanto tempo demora para eu ir, por exemplo, para o estado 3 do meu problema? Tá? Estou no estado 0. Quanto tempo eu demoro para ir para o estado 3? Outro ponto que a gente também consegue ver é o que ele chama de tempo de recorrência, ou seja, eu estou no estado 0, em quanto tempo eu retorno do estado 0? Tá? Se a gente trabalhar com os valores de probabilidade que nós temos da nossa matriz de transição P, tá? A gente consegue ter esse mesmo tipo de noção. Por exemplo, olha aqui o que está falando. Em geral, os tempos da primeira passagem são variáveis aleatórias. As distribuições probabilísticas associadas a elas dependem das probabilidades de transição no processo. Tá?
Então, assim, o tempo que vai demorar vai, evidentemente, tem relação direta aqui com as probabilidades de transição do processo. Particularmente, façamos com que, então, esse f de j represente a probabilidade de que o tempo de primeira passagem do estado I para o J seja igual a N, tudo bem? Então, o que ele está querendo dizer aqui para nós é o seguinte: qual que é a probabilidade do tempo de primeira passagem de eu sair do estado I para o J com o tempo N? Ou seja, N tempos depois, qual que é a probabilidade que eu tenho, tá, de sair de I para J? Eu até mostrei isso para vocês agora há pouco, quando a gente pega e multiplica as matrizes de transição. Quando a gente faz, por exemplo, a matriz de transição em relação a 5, nós temos então esse valor de probabilidade, Fj em relação a 5. Tá? Daqui a pouco eu mostro isso para vocês novamente. Tá? Olha, represente o valor de probabilidade. Beleza. Para um n maior do que 1, tá? Esse tempo de primeira passagem é n se a primeira transição for do estado I para algum estado K diferente de J. E depois, o tempo de primeira passagem do estado K para o estado J é de n menos 1. Tá? Portanto, essas probabilidades satisfazem as seguintes relações recursivas. Então, vamos entender um pouco mais. Olha, se eu quero saber qual que é a minha probabilidade de passagem, tudo bem? De eu sair do ponto I e chegar no ponto J no meu tempo igual a 1, vai ser o mesmo valor da probabilidade da nossa matriz P, tudo bem? Na nossa matriz de transição. Isso eu estou me referindo quando o nosso tempo é igual a 1, ou seja, eu estou vendo o tempo presente e vendo o tempo futuro, só que só passando um ponto, ou seja, são os mesmos valores da matriz P, tudo bem? Agora, se eu tenho interesse de saber qual que é a probabilidade de eu estando em I estar em J, só que com o tempo de 2, o que é isso? É a somatória, tá, das matrizes probabilidades de um I, tá, somatória de um I para um K, sendo, perdão, que esse K ele vai variando até J, tudo bem? E isso vezes a probabilidade de transição que nós temos, calculada para tempo igual a 1, tá? Ou seja, o que eu estou mostrando aqui para vocês, isso daqui para 2 e isso daqui é a generalização para tempo N. O que é esse valor de F mostrando de uma forma prática? Isso daqui, queridos, é a mesma coisa. O que nós estamos fazendo aqui para achar a probabilidade, tá, de transição aqui, de eu sair de I para J no tempo 2, esta fórmula que nós estamos fazendo aqui é a mesma fórmula que a gente utiliza quando a gente faz uma multiplicação de matrizes. Tá? Quando nós fazemos uma multiplicação de matrizes, é esta fórmula que nós estamos utilizando, tudo bem? Para achar um único ponto na matriz. Então, olha só, mostrando aqui para vocês o que nós estamos falando. Ora, a nossa matriz de transição, que está sendo mostrada aqui na tela para vocês agora, tá? Matriz P, tá? Matriz de transição, tá? P. Nós temos cada elemento dela, assim como o Alexandre perguntou, qual que é esse elemento? Esse é o P00. Esse aqui é o P01, tudo bem. Agora, se você me perguntasse assim, qual que é a probabilidade de daqui 2 tempos sair de 0 ou estar em 1? É a mesma coisa de eu calcular isso aqui, olha, tá? P elevado a 2. Quando eu faço esse cálculo, tá? Nós vamos ter aqui o valor, olha, ele continua em 0. Qual a probabilidade no tempo 2 eu sair de 0 e estar em 1? Vai ser 0 de probabilidade.
reflita novamente aqui no nosso problema e veja como o problema ele age corretamente mesmo. Lembra de qual que é o nosso problema? Nosso problema é um círculo, tudo bem? Com 5 posições dentro deles. E nós estamos afirmando para vocês que ele começou em 0. Tá? Eu estou aqui analisando em 0, começou em 0. Daqui 2 tempos, qual que é a probabilidade de estar em 1? É 0. Tá? Note aqui que para tempo igual a 1 é de 50%. Né? Se eu estou começando em 0, qual que é a probabilidade de eu estar em 1? É 50%. Tá? Posso ter 50% em 1 e 50% em 4, porque ele só pode mover numa posição, ou no sentido horário, ou mover na outra posição no sentido anti-horário. Porém, se no tempo 1, suponha comigo que ele foi para 1, no tempo 2, todo mundo consegue visualizar que não existe possibilidade dele estar no ponto 1 novamente, porque ele já está em 1. Tudo bem? Ou ele vai estar em 0, porque ele regride, né, no sentido anti-horário, ou ele vai estar em 2. A mesma coisa aconteceria se por um acaso aqui, olha, ele está em 0. Se ele fosse para 4 no tempo 1, todo mundo concorda que, mesmo que ele gire no tempo 2 no sentido horário, ele só vai voltar para 0, ele não consegue estar em 1. Tudo bem? Então, só para mostrar que a propriedade é válida quando a gente faz a multiplicação de matrizes. E para eu calcular este ponto, olha, este ponto aqui, vocês sabem muito bem, talvez até melhor do que eu, como que a gente calcula multiplicação de matrizes. Tudo bem? Nós vamos pegar então e fazer ponto a ponto a multiplicação da linha pelas colunas. O que eu estou mostrando para vocês é que esta propriedade, tudo bem? Esse cálculo de se fazer matriz é o mesmo do que está sendo mostrado nesta equação aqui, tá bom? É isso que nós estamos encontrando. Tá? Portanto, se a probabilidade de um tempo de primeira passagem do estado I para o J em N etapas pode ser calculada de forma recursiva das probabilidades de transição em uma etapa. Tá? Se é possível fazer isso, existem 2 alternativas que esses dados eles podem se encontrar. Tá? Que a somatória, olha aqui, se eu somar todos os meus valores de N tempo, olha, se eu fizer a somatória, então, de F e J para todo o tempo igual a 1, 2, 3, até o infinito, essa soma dessas probabilidades, ela pode ser menor que 1, ou ela pode ser igual a 1, tá bom? Se ela for menor do que 1, essa característica diz para nós que isso é bem interessante, porque alguns podem perguntar de coisas passadas. Mas se então a somatória dessas probabilidades de eu sair de I para J, olha, somatória no tempo infinito, tudo bem? Ou seja, a gente calcula aqui integral disso daí. Se isso for menor que 1, quer dizer, meus queridos, que o valor é infinito, o tempo de primeira passagem. Tudo bem? Se ele for menor do que 1, quer dizer que o tempo é infinito. Ou seja, deixando claro novamente, nós não temos nessa cadeia de Markov, não são todas as nossas variáveis de estado que são recorrentes, tá bom? Porque se todas as variáveis de estado forem recorrentes e aperiódicas, a somatória das probabilidades no tempo infinito, somando todas as probabilidades de I para J, ela vai ser igual a 1. Se ela for igual a 1, quer dizer então que essa cadeia ela é ergótica, tudo bem? E por ela ser ergótica, nós conseguimos então calcular o tempo de primeira passagem, tá bom? Sendo que o tempo então de primeira passagem, ela vai ser dado por esta equação aqui,
que eu estou mostrando aqui no slide. Ou seja, o tempo de primeira passagem de I para J vai ser igual a 1 mais somatório, tudo bem? De K, tá? Esse K tendendo até o número máximo de variáveis que nós temos, a um N aqui, acho que eles podiam ter colocado isso daqui, então, do ponto da nossa matriz de transição, o ponto do I, esse I vai ser fixo, tudo bem? Quem vai variar é somente o K, vezes o tempo de primeira passagem de K, que varia, vezes o J, que é fixo, tudo bem? Então, nós conseguimos achar o valor de tempo de primeira passagem através desta fórmula, tá bom? Por quê? Porque o 1 aqui, ele entra porque necessariamente, para sair de um estado I para um J, pelo menos eu tenho que ter uma passagem, entendeu? Vamos falar que a passagem seja logo a sequente. Vamos falar que estou saindo de 0 para 1 e existe esse caminho. O tempo de primeira passagem vai ser igual a 1 e a somatório dos demais pontos, por exemplo, será 0. Tudo bem? Nesse exemplo hipotético que eu estou dando. Então, para que a gente possa calcular, a gente vai utilizar esta fórmula, tudo bem? Que está aqui do tempo de primeira passagem. Então, deixa eu pensar. É isso aí. Eu sei que essa parte de matematiqueira, tal, talvez traga algum tipo de mais confusão. Por isso eu vou pegar um exemplo, tá? Eu não sei, tem alguém que quer falar algum ponto aqui, alguma passagem que eu posso ter esquecido alguma coisa, alguma dúvida? Porque senão eu vou pegar um exemplo para que a gente possa trabalhar esse conceito. De boa, professor. Acho que com o exemplo vai ficar melhor, porque assim é muito. Tá muito confuso mesmo. Tá. Então, beleza. Então, eu vou pegar aqui um exemplo. Peraí, desculpa, mas eu estava projetando, não estava projetando agora há pouco? Estava só o meu rosto aqui? Não, tava projetando sim. Ah, estava projetando, né? Tá, obrigado. Porque sumiu aqui, eu falei, ué. Então, vamos lá, vamos pegar um exemplo. Deixa eu ver um exemplo aqui que possa auxiliar. Acho que na próxima página. Na outra ainda que começa essa sessão. Tá. Vamos pegar esse. Na outra ainda, queridos. 16,6. Tá? Aqui. Vamos pegar esse primeiro exemplo aqui, tá? Depois, se ainda der tempo, a gente pega o exemplo seguinte, pode ser. Tá. Vamos ler junto aqui, porque eu não fiz esse exercício ainda. Deixa eu aumentar a fonte. Vamos lá. Um computador é inspecionado no final de cada hora. Tá? Constata-se que está funcionando ou com defeito. Se for constatado que o computador está funcionando, a probabilidade dele permanecer na próxima hora é de 0,95%. 95%, 0,95%. Se estiver com problemas, o computador será consertado e pode levar mais de uma hora. Toda vez que o computador estiver com problemas, independente de quanto tempo ele permaneceu assim, a probabilidade dele ainda estar com problemas uma hora depois é de 0,5%.
primeiro ponto, então, construa a matriz de transição para essa cadeia de Markov. Então, queridos, o primeiro ponto que a gente tem que pensar é quais são os nossos estados aqui, tudo bem? E depois a gente constrói a cadeia de Markov. Eu vou deixar um tempo para que você pense aqui junto comigo, tudo bem? Vamos pensar então. Qual seria então essa nossa cadeia? Professor, mas ele está falando no dia inteiro? Ele não especifica quantas horas ele funciona por dia? Ele só fala, tipo assim, que é inspecionado no final de cada hora e tal. Eu não sei como que ele faz. Legal. Essa sua pergunta é uma ótima pergunta. Então, por que é boa? Porque me faz refletir, então, qual que é o nosso tempo aqui? Qual que é o tempo, tipo, o nosso N, ele é regido pelo quê? Por dia ou por hora, por exemplo? Ele é regido por hora, tudo bem? Ou seja, o nosso tempo aí, o que está rolando são por horas. Tá? Então, ó, vamos lá, vamos lendo de novo. Um computador é inspecionado no final de cada hora. Tá bom? Olha, o nosso tempo é hora, queridos. O nosso N é igual a 1 é que foi uma hora, N igual a 2 é que foram 2 horas, e assim por diante. Constata-se que está funcionando ou com defeito. Então, quais são os estados desse computador que a gente inspeciona de hora em hora? Ele só tem 2 estados. O estado funcionando ou com defeito. Professor, Fala. não, esse aí eu entendi, que, por exemplo, é cada hora. Mas no Legal. caso, na hora de construir uma matriz, eu vou Uhum. poder, por exemplo, escolher o tanto de horas que ele funciona, por exemplo, no caso, posso escolher, tipo assim, 5 horas. Aí ele é inspecionado a cada, tipo assim, durante 5 horas a cada hora. Ou, porque o exercício não fala, por exemplo, se ele funciona, tipo assim, 12 horas no dia, se ele funciona 14 horas no dia, entendeu? Para mim fazer uma matriz. Mas é porque esse dado que você está preocupado, olha, eu não sei se eu estou entendendo a sua dúvida, mas assim, então suponha que esse computador ele trabalha 24 horas por dia, tipo, ele trabalha sem parar, tá? Porque a nossa escala de tempo é de hora em hora, entendeu? Assim, vamos falar que esse computador trabalhasse 8 horas por dia, somente. Então, o nosso N igual a 9, esse nosso N igual a 9, que seja N igual a 10, vai ser a primeira hora e a segunda hora do segundo dia, entendeu? Assim, a nossa questão aqui de tempo, ele é horas, tá? Ah, entendi. Então, tipo assim, isso aí não interessa fazer a matriz, então não vai interessar pra gente fazer a matriz. Não, interessa para a gente fazer a matriz. Ele está até pedindo isso no exercício. Só que a matriz, a nossa matriz PM, ela é, ela é igual a 1. Ele igual a 1. Eu vou até desenhar aqui no Word, porque eu acho que vai facilitar com vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos pegar então esses detalhes. Todo mundo notou que a nossa matriz, então, ela é uma matriz 2 por 2, porque ela está falando que está funcionando ou com defeito, tá bom? Então, eu vou pegar aqui naquela nossa Word que eu estava trabalhando antes.
Deixa eu projetar aqui isso. Esse aqui. Então vamos lá, vamos criar aqui a nossa matriz P. Tem alguma matriz aqui? Não tem. Então eu vou criar a nossa matriz P. Tá? Essa matriz P que eu estou mostrando aqui, eu não precisaria fazer isso, mas só para ficar claro para vocês, ela vai ser a matriz P1, tá bom? Ou seja, isso aqui é a mesma coisa da matriz P, tá? Agora eu vou colocar aqui a nossa matriz, tá? Eu acho até que eu vou fazer diferente, olha. Depois eu posso até utilizar essa matriz, mas só para que fique mais fácil a visualização para todo mundo, eu vou pegar e colocar aqui uma matriz. Não. Uma matriz 3x3. Isso daqui. Tá? Então aqui, olha, vai ser o nosso. Vou chamar aqui de F de funcionando. É que F, a gente vai usar isso aqui para outro momento. Então, eu vou colocar aqui funcionando mesmo, tá? E aqui vai ser defeito. Aqui vai ser funcionando. Aqui vai ser defeito. Legal. Agora, a gente já sabe, então, que são essa matriz 2x2 que a gente precisa achar. Vamos ler novamente aqui o exemplo, tá? Eu vou deixar aberto no Word, mas o pessoal que abriu o livro vai ter o dado aí, ou então eu vou ler aqui para aqueles que estão sem o livro. Ó, fala assim: se for constatado que o computador está funcionando, tá? Então está funcionando no tempo atual, a probabilidade de assim permanecer na próxima hora é de 95, 0,95. Então, vamos lá para a nossa matriz. Olha, se ele está funcionando, qual que é a probabilidade de ele estar funcionando novamente? 0,95. Esse foi o dado que nos foi fornecido. Outro dado: se estiver com problemas, o computador será consertado, o que pode levar mais de uma hora. Toda vez que o computador estiver com problemas, independente do quanto tempo ele permaneceu assim, a probabilidade de ele ainda estar com problemas uma hora depois é de 0,5%. Ah, 0,5%, perdão, 50%. Logo, olha o que foi falado. Ele falou assim: olha, se ele estava com defeito, sabe qual que é a probabilidade de, em uma hora depois, ele continuar com defeito? 50%. Por que ele estaria com defeito? Porque, por exemplo, a gente não conseguiu terminar de arrumar dentro de uma hora, e por isso que ele ainda está com defeito. Ou a gente arrumou dentro de uma hora, muito rápido, e ele voltou a ter defeito. São esses os dois dados que nos foram fornecidos, tá? Aí eu pergunto para vocês, então, qual que é a probabilidade dele estar funcionando nesta hora e apresentar defeito depois de uma hora? Vai ser de 5%. Né? Por quê? Porque a somatória, olha, todas as probabilidades dele estar funcionando, vai ter a probabilidade de continuar funcionando e vai ter a probabilidade dele parar de funcionar. Tudo bem? Então, a somatória dessas probabilidades é de 100%. A mesma coisa que se ele estiver com defeito. Ora, se a probabilidade dele continuar com defeito é de 50%, a dele estar arrumado é de 50%, tá bom? Eu coloquei aqui nessa matriz ali só para que você conseguisse visualizar mais facilmente cada uma, mas a nossa matriz é esta que vocês estão vendo aqui, tá? Legal, conseguimos então
encontrar o resultado aqui do nosso exercício, o ponto A do nosso exercício. Tá? O nosso exercício, ele vira para nós e fala assim. Ele vira agora e fala assim: use a abordagem descrita na seção 16.6, tá? Que é o slide que eu mostrei para vocês, para encontrar os. Deixa eu projetar aqui para não haver dúvida. Tá aqui. Vamos lá, B. Primeiro a gente já fez. Use a abordagem descrita na seção 16.6 para encontrar os mi. Oxi, tô ficando doido. Não estou ficando doido, não. Tá. Para encontrar os Mi e J, tá? O tempo esperado para passar do estado I para o estado J, para todo I e J. Tá? Então, ele quer saber aqui todas as probabilidades aqui que nós temos de sair de um estado I para o outro. Tudo bem? Então, quem é que... Vamos fazer isso daqui? Tá? Se a gente analisar, qual que é a equação que nós vamos utilizar para isso? A equação, ela nos foi dada aqui no slide... no slide 58, tá bom? Então, eu só vou copiar aqui um pedaço do slide 58. Para facilitar aqui. Não estou conseguindo copiar essa desgrama. Consegui. Vou projetar aqui para vocês. A gente resolva esse problema. Tá. Então vamos lá. Bom, deixa eu projetar aqui. Beleza, olha, eu peguei ali, copiei o do slide, tá? Tá no livro também, porque a gente consegue saber aqui quais são os valores de Mi aqui, tá bom? Então, vamos criar então essas equações, olha, para Mi, tá? Deixa eu achar aqui no meu Word onde está o Mi, achei. Então, Mi, olha, IJ, ele quer saber para todas as combinações de Mi e J, ou seja, nós temos 4 combinações, né? Então, nós vamos primeiro encontrar o Mi 00, por exemplo. Então, vamos lá. I igual a 0, J igual a 0. Vai ser 1, tá? Mais somatório dos valores diferentes, olha, K diferente de J. Tá? Qual que é o valor de J? O valor de J que a gente está vendo aqui é 0. Logo, não pode ter o 0. Tá? Vai ser tudo com... o K não pode ser 0. Só pode ser, no caso aqui, por esse problema, só pode ser 1. Então, nós vamos ter...
o I é 0, e o K não pode começar com 0, senão a gente começaria com 0. Então ele pula, vira P01 vezes... Não sei se eu preciso pôr vezes aqui, mas... em Mi... O valor de K não pode ser o valor de J, vai ser vezes Mi1, 0, já que J é 0, que a gente está vendo aqui. Legal, essa é a nossa primeira equação. Tudo bem? Se você quiser, a gente já pode até substituir esses valores. A gente sabe... A gente sabe qual é o valor de P01. Qual que é o valor de P01? Olha, P01 é meio. Né? Então, vamos lá. Aqui vai ser meio, 0,05. Legal. A nossa segunda equação, a gente fez P00, a gente pode fazer P01, tá? Já que a gente vai ter que fazer todos, olha, ou seja, I é igual a 0, J é igual a 1. Então, 1 mais somatório, vou apagar logo aqui os índices para não confundir ninguém, para ninguém ficar perdido. Somatório de K, que não pode ser o valor de J, tá? Sendo que J é 0, é 1. Olha, J é 1. Então, o K vai ser 0, tá? Então, olha, PI, qual é o valor de I? É 0. 0. E o valor de K? 0 também, tá? K poderia variar de 0 a 1, mas como 1 é o valor de J, não pode ser esse valor agora. Mi de K, o K que a gente sabe já é 0 para esse ponto de somatória, e o J é 1. Tudo bem? 1. Logo, a nossa segunda equação é essa daqui. Sendo que nós sabemos que P00, qual é o valor de P00 aqui? 0,95. A nossa terceira equação fizemos P00, P01, então vamos fazer P10. É C1, agora a parte da somatória, vou apagar aqui os índices só para não confundir, para até ajudar a entender. Ó, somatório, K diferente de J. O J é 0, então o K vai ser igual a 1, tá? Veja que para esse exemplo somatório que a gente está vendo, só tem uma equação, né? Ter duas variáveis e o K tem que ser diferente de J, então vamos lá. PI, qual é o valor de I? É 1, a gente está vendo aqui. E o K, 1 também, né? Ele não pode ser 0. Mi, o valor de K é 1 e o de J é 0. Aí. E isso aqui é a mesma coisa. P. Qual é o valor de P11? Meio. Bom, se nós já temos essa equação, só falta a última, que vai ser a correspondente a P11. Tá? Vamos apagar aqui, olha, para a gente fazer junto novamente. Legal. 1, I igual a 1, J igual a 1. Então vamos lá, somatório. O K não pode ser igual ao J, então K vai ser 0 aqui. Vamos lá. P1 I, né? E o K é igual a 0. O Mi, o K é igual a 0. O I é igual a 1. Ok? Então, essa aqui é a nossa quarta equação. Colocando aqui
com os valores, nós temos isso aqui. Legal, queridos. Olha, nós temos então, ó, eu só vou copiar aqui e vou colar aqui embaixo. E vou deletar essa parte aqui para que não haja dúvidas, ok? Ó, são essas nossas 4 equações que nós temos. E a gente tem 4 incógnitas. Eu acho que a gente consegue sair aí, tá? Quais seriam os valores então, queridos? Façam isso daqui para mim agora. Qual vai ser o valor de μ0? Qual vai ser o valor de o valor de μ00, o valor de μ01, de μ10 e de μ11. Vamos fazer isso enquanto isso? Todo mundo consegue fazer essa conta. Enquanto isso, eu vou fazer aqui a chamada. Tá bom? O Alexandre Betone está presente. Vou dar aula sim, Juscelene, para a segunda turma. Alexandre está aqui. Kaique. Camila Giraldo. Isabela. Jackson. O Victor. Larissa. Rafael. E o Tobias. Legal, pessoal. Vocês fizeram? Conseguiram aqui sair quais são esses valores? Gente, vocês estão aí? Primeiro que dá para sair aqui tranquilo é esse μ01, né? Quanto que dá μ01?
e depois Mi10 também. Né? Mi01 é 1 sobre 0,05. Que acho que na minha época dá 20. E o Mi10, a terceira fórmula também sai direto, vai ser 1 sobre... Um sobre meio, né? Que vai dar igual a 2. Então, Mi10 é igual a 2. Então, Mi01 1 sobre... Vamos ter aqui 1 sobre 0,05. Daqui dá 20. Aqui nós vamos ter... O outro vai dar 2, né, professor? Esse vai dar... Isso vai dar 2, né? Que é meio aqui. vai dar 2. Se esse aqui dá 2, então... Vai dar 1,1. 1,1. E o outro dá... Né? Quanto? Dá 2 ou não? 1. Dá 11? 11? Dá 11, né? Dá 11, parça. Dá 11. É que eu fiz com... Eu tava repetindo com 2, dá certo, dá 11. Legal. Então, olha aqui o que nós temos. Vamos analisar, então, o que está sendo mostrado aqui nesses cálculos que nós temos. Vou até pintar aqui para ficar bonito. O que significa esse Mi00? Mi00 é o nosso tempo... O que é mesmo? O Mi00 é o nosso tempo de recorrência, queridos. Então, quanto tempo ele demora de sair do estado zero? Qual que é o nosso estado zero aqui? O nosso estado zero para esse problema é de funcionando. Quanto tempo ele demora de sair de funcionando para continuar funcionando? De 1 hora, né? 1,1 hora. Tá? Quanto tempo ele demora para sair do estado de não funcionando, de funcionando para defeito? 20 horas. Quanto tempo ele demora para sair do estado de funcionando para ir para... quanto tempo ele demora para sair do estado defeito para ir para o funcionando? 2 horas. E qual que é o nosso tempo de recorrência aqui, olha, tá? De ele estar funcionando e ele continuar, voltar a funcionar, né? É de 11 horas, tá bom? Então... É defeito no caso, né, professor? 1 em 1, não é? Perdão, eu falei besteira. Isso. Quanto tempo demora que eu estou com defeito e eu volto a ter defeito? 11 horas. Obrigado, Alexandre. É isso. E isso é muito interessante para a gente ter esse tipo de dado na mão, porque com esse tipo de coisa, quando vocês forem fazer manutenções preditivas, vocês conseguem saber quanto tempo
quanto que vocês têm que mandar arrumar os equipamentos, sabe? Isso é uma ciência bem interessante. Até no laboratório que eu trabalho, nós já fizemos serviço para a Petrobras para esse tipo de fim, sabe? E qual que é o tempo, quando que eu tenho que arrumar a minha máquina para que ela não dê defeito? Mas eu também não posso ficar arrumando minha máquina toda hora, entendeu? Mas dá para a gente saber quando arrumar a máquina logo antes dela poder dar algum defeito, sabe? Ou seja, minimizar ao máximo o gasto com manutenção, mas ser eficiente. Então, por exemplo, esses são os dados que nós podemos ter sobre isso. Tá? Legal, professor. Só que você mostrou também que esse negócio aí de tempo de recorrência, se eu não estou enganado, né? Quer ver? Eu já vou até projetar aqui para vocês. Mas o professor mostrou que o tempo de recorrência ele não é definido somente assim por equação, se eu quiser. Mas eu posso sair com esta equação aqui, olha. O Mi 1, ou seja, o tempo de recorrência, ele volta para o mesmo estado, é 1 sobre aquele nosso valor de de π1. Né? Lembram que é o π1 aqui? É o nosso valor de probabilidade em equilíbrio. Tudo bem? Então, se assim você quiser, se você sabe disso, tá? Eu posso ir lá na minha... fazer multiplicação de matrizes, que vocês gostam tanto, a gente consegue ir lá e colocar a nossa matriz. Tá? Consegue colocar aqui nossa nova matriz P. Nossa matriz P, qual que é ela mesma? Ela é 0,95, 0,05, a outra linha vai ser meio e a outra meio. É isso, não é? Então eu vou pegar aqui, olha, e levar a 100, porque eu não estou com paciência de ficar vendo quanto tempo vai demorar. Vamos ver. Parece que ela já encontrou o equilíbrio aqui. Então, por exemplo, se eu pegar agora 1 sobre 0,09 91, eu tenho 1,1. Tá? E se eu pegar... O que é esse 1,1? Olha, é o π1, é o π0, aliás, que nós estamos vendo aqui, né? π0, que é a mesma cor, é o valor de π0, né? 1 sobre o valor de π0. Logo, ele é o valor de μ00. Se a gente olhar lá nas contas que a gente acabou de fazer, tem 1,1 mesmo, tá? Tá para o 00, isso mesmo, deu 1,1. Agora a gente vai e pega e vamos ver aqui o Mi22. Mi22 é o quê? Vai ser 1 sobre π2. Né? Então, 1 sobre este valor que nós temos aqui. Ou seja, 1 sobre... eu vou pôr aqui, ó, Mi... Tá? Mi11. Oh, meu pai do céu, eu estou numa... O Mi11 vai ser o quê? 1 sobre o valor do π1 aqui que nós temos. E o valor de π1 é 0,90909. 11. Tá? Galera, eu estou sendo massacrado aqui por uns pernilongos. Eu espero não pegar dengue numa altura dessa do campeonato. Ou seja, queridos, os mesmos valores que nós encontramos fazendo a formulação. Tá bom? Bom, é isso. Dúvidas
sobre esse exercício. É uma pena, esses exercícios assim pelo computador demora demais para resolver com vocês. Dúvidas, queridos? Tranquilo? Tranquilo, professor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Pode. Você sabe se você já corrigiu as provas? Você tem noção de quando vai ser a P2, a data já? Se vai ser a mesma, se manteve a mesma quando você passou em aula ou não? Boa pergunta. Legal. Eu não consegui terminar de corrigir, tá, Alexandre? Isso eu me lembro que assim nem faz tanto tempo que eu saí de aluno, tá? E isso é odiável, né? O aluno fica na expectativa. Eu vou tentar fazer de tudo para que essa sexta-feira eu traga para vocês, tá? Mas eu não consegui. Aqui tá bem trabalhoso, tá? As atividades para mim. Então eu não consegui. Eu vou tentar o mais rápido possível corrigir, se Deus quiser, até terça. Eu estou terminando de corrigir as provas, tá? As listas também, tá? Tô no meio da lista, acho que é a 2. E aí as provas eu também ainda não terminei, mas eu quero, eu sei que é importante até para que vocês tenham uma noção de como vocês estão indo na matéria, tá? Então eu vou tentar priorizar, porque realmente a gente está com. Eu, especialmente, estou com bastante carga horária, então, além de estar tentando trabalhar em casa, eu até vim para um lugar aqui, porque não dá para trabalhar em casa esse horário. Meu filho de 2 anos não deixa, tá? Bom, em relação às provas, eu havia dito para vocês, eu não preparei, eu vou mandar isso até amanhã, eu mando para vocês uma lista para vocês fazerem também, tá? Eu acho que eu vou mandar a lista hoje já, para que vocês possam ter tempo de estudar cadeias. E também vou passar esse plano de ensino. Eu já falei para vocês, eu vou tirar a questão do artigo, tudo bem? E as notas serão sem o artigo, tá? Então acho que vai ser a média ponderada das provas mais as atividades, tá? Isso eu vou manter. As demais variações, se não me engano, a prova vale 70%, lista, prova surpresa 15%, cada um, essas coisas eu vou manter, tá bom? Como eu estou tentando não ter muitos trabalhos para corrigir, porque se eu tiver toda hora trabalho igual eu estava tendo, vou ficar doido aqui, tá? Por isso que eu estou diminuindo. Vocês não estão tendo trabalho todo dia para entregar igual estavam antes, entendeu? Senão a matéria nem avança, tá? Porque você vê, eu consegui mostrar para vocês 2 exercícios, entendeu? Dava para mostrar, sei lá, uns 5 se fosse em sala de aula. Então, por essas razões. Então, essa semana eu vou fazer isso. 1000 perdões para vocês, tá bom? Eu sei que isso gera ansiedade, frustração, mas é que realmente nós estamos vivendo aí momentos bem tensos, entendeu? Então, não só para vocês, para mim também, tá? Além de que eu estou terminando meus estudos também, então tá bem corrido. Beleza, Alexandre? Não, de boa, professor. É que eu não peguei o começo da aula. Não, eu não tinha falado. Eu não tinha falado. Se tinha falado algo ou não, mas é só por curiosidade mesmo, tá tranquilo. Não, mas é que é importante, tá? Faz parte do processo, vocês precisam saber porque eu sei que isso é um fator estimulante também, beleza? Eu tô fazendo, só que não consegui terminar. Não, tranquilo, beleza, então. Valeu, professor, obrigado. Valeu, Rafael e os demais colegas aí, futuros colegas. Beleza, queridos, então até sexta-feira, tá bom? Qualquer coisa, vocês sabem, podem mandar mensagem, enfim, no Classroom e a gente vai tirando as dúvidas. Falou! Tchau, professor. Obrigada. Tchau, Camila. Tchau, Isabela.